Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Como é que vai? Tudo bem? Aqui é o pastor Jorge, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da congregação Castelo Forte, de Sapiranga, Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos aqui para ter um momento de estudo, um momento de devoção na Palavra de Deus. Geralmente eu tenho aqui alguns colegas, né? O pastor Lucas Prando e o pastor Nicolas Ville, mas hoje eles não puderam estar, portanto nós vamos fazer só entre nós aqui um estudo bíblico numa passagem que faria parte da nossa leitura no final de semana, no culto, segundo a ordem da trienal que nós temos seguido das leituras, mas como nós vamos ter um culto especial com a pregação do pastor Dr. Paulo Moisés Nerbas, professor do Seminário Concórdia, nós vamos ter umas leituras diferentes. Portanto, eu decidi que nesse momento de devoção nós pegaremos uma dessas leituras para a gente dar uma olhada e também meditar um pouco na palavra de Deus, naquilo que Deus quer nos ensinar hoje através da Bíblia, que é a sua palavra revelada e escrita para nós desde muito tempo e guardada através dos séculos, para que hoje nós pudéssemos, em 2020, ler ela, ter ela na nossa mão, ler ela no nosso próprio idioma. Que bênção maravilhosa. Meus irmãos, todos são muito bem-vindos nesse momento. Também convido a se inscreverem no canal da nossa congregação no YouTube, também seguir a nossa página no Facebook, página da congregação da Céu Castelo Forte de Sapiranga. E hoje nós queremos então dar uma olhada no texto de 2 de Pedro 3 até 14. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias, eu convido você a abrir a sua Bíblia já, ou no seu aplicativo, como você quiser. Lá para o fim da Bíblia nós temos o último livro, que é o Apocalipse. Né? E depois, ou melhor, antes do livro de Apocalipse, nós temos 3 livros, que é o 1 João, 2 João e 3 João. Antes desses 3 João, nós temos a 2 Pedro, né? E essa é a nossa carta que nós queremos olhar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, dos versículos 3 até o versículo 14. Antes de nós começarmos, vamos orar ao nosso Deus? Junte-se a mim em oração, do jeito que você estiver aí na sua casa, no seu trabalho, no seu descanso, como que você estiver, junte-se a mim em oração nesse momento. Querido Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos porque mais uma vez nós podemos usar da tecnologia que tu nos permitiste usar para levar o Evangelho para lugares onde talvez antes esse Evangelho não chegava. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu tem nos dado de ainda hoje estudar a tua palavra, ouvir sobre a tua revelação, sobre aquilo que tu tens para nos dizer. E hoje nós vamos ouvir um pouco sobre a tua volta, Senhor, a volta de Jesus Cristo, quando a terra toda será transformada. Ajuda-nos, Senhor. Envia o teu Espírito Santo para que nós possamos entender as tuas palavras e depois poder aplicar no nosso dia a dia também, da forma que tu queres que nós apliquemos. Senhor, nós somos totalmente dependentes de ti e por isso nós nos entregamos. Não queremos mais agir segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade, segundo a tua santa lei. Por isso, ajuda-nos, Senhor, envia teu Espírito, esteja sempre presente ao nosso lado, nos guiando. É o que nós te pedimos também nesse momento de devoção na tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, uma coisa que eu sempre tenho falado antes de mexer com o texto bíblico é que o texto bíblico ele não é um texto isolado, ele não caiu literalmente do céu, né? Ele não caiu do nada, ele é um produto da inspiração divina, portanto o Espírito Santo inspirou pessoas para sentarem e escreverem. Né? E essa carta, essa epístola, que é um nome bonito, um nome técnico para uma carta, que hoje em dia a gente praticamente não escreve mais cartas, né? A gente escreve e-mails quando lá, né? E às vezes a gente simplesmente escreve uma mensagem no WhatsApp, né? Então, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, né? E tem uma piadinha entre nós que diz assim: só temos 2 certezas na vida, que a gente vai morrer e que no final do ano vai ter o especial do Roberto Carlos, né?
E essa piadinha, embora seja realmente uma piadinha, para nós cristãos tem outras coisas que nós temos certeza de que vão acontecer. E uma delas é o que a gente vai trabalhar hoje. Uma delas é que nós vamos ouvir da palavra de Deus hoje, que é o dia da volta de Jesus Cristo, ou o dia do Senhor. E se você acompanha os nossos estudos, geralmente o pastor Lucas Prando, pastor também da IELB de Tuparendi, ele geralmente gosta de trabalhar esse assunto do dia do Senhor, mas nós estamos geralmente trabalhando no Antigo Testamento. Então, o dia do Senhor tinha pelo menos três, vamos dizer assim, momentos em que ele aconteceria, né? Seria com uma coisa eminente, na época já dos profetas, por exemplo. Poderia ser também, estar falando da vinda de Jesus Cristo, porque no Antigo Testamento Jesus ainda não estava. E também do dia final, quando Jesus vai retornar, né? Mas agora nós estamos olhando no Novo Testamento, portanto Jesus já veio. Então, ele está falando do dia do Senhor, falando sobre o dia que virá, o dia em que Jesus vai retornar. E hoje nós vamos dar uma olhada nessa passagem de 2 de Pedro 3, versículo 3 até o 14. E esse tema vai estar presente lá. Muito bem. Então, essa carta, essa epístola do apóstolo Pedro, ela é escrita por ele mesmo, pelo apóstolo Pedro. Embora algumas pessoas talvez deem outros autores para essa carta, o próprio Pedro se identifica nela. Ele diz lá, logo no início, no capítulo 1, versículo 1, se você tem a sua Bíblia, folheie comigo enquanto eu vou falando essas coisas. Ele começa a carta dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então ele mesmo se identifica. Depois, no mesmo capítulo, no primeiro, lá no 17, 18, é interessante frisar e lembrar e mostrar como ele se declara como alguém que estava presente no Monte da Transfiguração. Se nós lembrarmos do Evangelho, quando sobe Jesus para o Monte da Transfiguração, Pedro também está lá, né? E ele vê tudo aquilo. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 17 e 18. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me agrado. Né? É as mesmas palavras que Deus usou lá no Monte da Transfiguração. Ele continua: Ora, nós, ele se coloca junto, né? Nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, no Monte da Transfiguração, o Pedro estava junto lá. Então, nós, por essas evidências que o texto traz, nós sabemos que o apóstolo Pedro, então, escreveu. Mas nós sabemos que o apóstolo Pedro viveu até mais ou menos o ano de 68 depois de Cristo. Então, óbvio, se foi o apóstolo Pedro que escreveu, as epístolas de Pedro foram escritas antes disso. Antes da própria igreja, ou melhor, antes da própria morte do Pedro. Portanto, algo em torno de 30 anos, mais ou menos, um pouco menos, né? De 30 anos depois da morte de Cristo. E uma coisa importante é que nessa época a igreja cristã estava sendo ridicularizada, como nós vamos ver no próprio texto daqui a pouquinho. A igreja cristã estava sendo até mesmo perseguida, e em meio à perseguição, Deus fazia com que a igreja crescesse mais. Deus, quase como para mostrar para eles, dizia assim: vocês estão me perseguindo, eu vou fazer crescer mais. E ele fazia a igreja crescer de forma estrondosa. A gente lê pelo livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos como a igreja crescia em números astronômicos. Mas essa questão da ridicularização da fé, esse é um tema muito importante para essa carta. Até mesmo dentro da própria igreja cristã, dentro dos crentes de Jesus, haviam alguns falsos ensinadores, alguns mestres falsos que ensinavam coisas que na verdade não faziam parte daquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. E uma dessas coisas, entre diversas outras, uma dessas coisas, eles ensinavam que Jesus não ia voltar.
né? Inclusive, eles, como nós vamos ver, eles até mesmo ridicularizavam, né? Na epístola, na carta de Pedro, nós vamos ver, por exemplo, que esses falsos ensinadores até mesmo usavam textos bíblicos para dizer isso. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Abram suas Bíblias aí em 2 de Pedro 3, né, na mesma carta, 16. Olha só o que diz. Falando desses falsos profetas, né? Nós vamos tratar até o 14, mas um pouquinho depois do 16, ó. Ele está falando sobre o irmão Paulo, o apóstolo Paulo. Então você tem o Pedro falando sobre o Paulo, num escrito da Bíblia. Olha que interessante isso. Aí diz assim, vamos ler o 15 também, né? E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, né, nessas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. É interessante isso. O apóstolo Pedro considera os escritos de Paulo dentre as escrituras. Se nós vamos lembrar, para mim, talvez vocês vão dizer assim agora, não, mas é óbvio, Paulo está no Novo Testamento. Mas lembrem que esse é o ano 68. O Novo Testamento, como nós temos ele aqui como o fim da Bíblia, não estava lá. Então, escritura, geralmente, no Novo Testamento, se refere ao Antigo Testamento. Então, quando ele fala das escrituras, ele está falando lá dos profetas, está falando do Salmo, está falando dos livros de história, está falando do Pentateuco, né, das crônicas, de tudo mais. E não do Novo Testamento. Mas olha que interessante, talvez alguns dizem, bom, nem a própria Bíblia fala disso. Na verdade, fala. Vejam, o apóstolo Pedro também fala sobre Paulo, ou trata os escritos de Paulo a pé de igualdade com as escrituras. Portanto, para Pedro, o apóstolo Paulo escreve da parte de Deus, né? Segundo a sabedoria que lhe foi dada, diz ele. Então, ele diz que até esses falsos profetas, esses falsos mestres, falsos ensinadores, vão pegar esses textos de Paulo e vão deturpar ele. E vão ensinar coisas que o apóstolo Paulo não estava ensinando, né? E aí ele diz, assim como também deturparão as demais escrituras. Então ele coloca Paulo dentro da categoria escritura. Então a Bíblia se testifica a si mesma. Ela diz que esses são os escritos também que são escritura. Não é simplesmente o Antigo Testamento, né? E agora nós também reconhecemos o Novo Testamento como escritura, como revelação divina, como revelação da parte de Deus, né? Mas um ponto interessante que também traz como contexto da epístola, antes da gente entrar no nosso texto, é o fato de que o apóstolo Pedro estava na iminência da sua morte. Veja, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó, vou ler para vocês. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Vocês lembram que antes eu falei que o apóstolo Pedro morreu lá pelo ano 68, né? Então essa carta, a segunda carta eu falei apóstolo Paulo, desculpe, apóstolo Pedro. Essa segunda carta do apóstolo Pedro, ela deve ter sido escrita perto desse ano, né? Então talvez, vamos dizer, 85, 86, talvez até mesmo 87, né? Porque o Pedro foi morto quando o imperador era o Nero, aquele que tocou fogo em Roma, né? O Nero era o imperador e havia uma perseguição muito intensa. E segundo a tradição, o Pedro viveu seus últimos dias lá em Roma, na cidade de Roma, na Itália, onde hoje é a Itália, né? E então ele escreveu a carta dele, essa carta, provavelmente de Roma, já que ele estava nos últimos dias, talvez nos últimos meses, talvez nos últimos tempos de vida, se ele morreu em 68 sob o Nero, né? Então é interessante isso.
E segundo a tradição, o Pedro também ele foi crucificado, né? A exemplo de Jesus Cristo. Mas olha só que interessante, o Pedro foi um mártir. Como é que é essa palavra mártir? É aquele que prefere morrer a negar a fé em Jesus Cristo. Então imagina a certeza que um mártir tem que ter para preferir morrer do que negar Jesus Cristo, né? Pedro viveu com Cristo. Pedro viu a morte de Cristo. Pedro viu o Cristo ressurreto, né? A ressurreição de Jesus. Pedro estava lá, Pedro falou com Jesus. Então Pedro estava certo disso. E ele não tem medo de morrer, porque ele está certo disso, né? Então por isso que ele escreve essas cartas também, para que nós hoje lêssemos isso e confiássemos no relato dele e disséssemos assim, olha, se Pedro foi capaz, ele que viu o que viu, foi capaz de morrer, mas não negou esse Jesus, nós também temos essa certeza de que o que Jesus fez de fato aconteceu. E ele fez por Pedro e fez por cada um de nós, pecadores, né? Então, provavelmente, o Pedro escreveu essa carta lá em Roma, né? E como ele escreveu nos seus últimos dias, talvez, seu último tempo de vida, talvez nós pudéssemos considerar essa epístola uma forma de um testamento do apóstolo Pedro, né? Um testamento que ele decide escrever para se despedir, sim, mas principalmente por uma coisa que ele está vendo acontecer nesses outros lugares. Ele está vendo esses falsos mestres. E a última coisa que ele quer lembrar os cristãos é de que não devem cair na lábia destes falsos mestres. E aí a pergunta, ele escreve para quem? Geralmente, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente manda para um contato específico. A gente não manda simplesmente para a nuvem, nós mandamos para um contato específico. E o Pedro é a mesma coisa. Embora pareça que Pedro esteja escrevendo para um povo bem específico, o Pedro ele simplesmente diz isso aqui no versículo 1 da carta. Quando geralmente diz quem escreve para quem escreve. Ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele não diz para quem especificamente ele está escrevendo. Ela é uma carta assim chamada carta geral, né? Embora pareça que seja para um grupo bem específico. E até nós temos indícios disso, né? Por exemplo, o capítulo 3 que nós vamos olhar agora, a partir do versículo 3, no versículo 1 diz assim, amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Bom, se essa é a segunda carta e nós estamos na segunda de Pedro, talvez a primeira carta que ele tenha escrito seja a primeira de Pedro, né? E se nós vamos lá olhar na primeira carta de Pedro, se vocês voltarem algumas páginas lá, nós temos imediatamente antes, ele escreve assim, ó, Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos que estão forasteiros na diáspora, ou seja, espalhados por causa da perseguição, aonde? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Esses são lugares onde hoje é a Turquia. Portanto, se você lembra do mapa, onde é que mais ou menos está o continente africano, né? E aí você vai um pouco para cima, você tem a Europa. E um pouco para o lado, né, você tem ali a Turquia, em cima da Síria, onde é agora a Síria, né? E na época também Jerusalém, onde está Jerusalém, um pouco mais para cima. Então fica ali a região da Turquia, onde é a região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Então essas são locais específicos, né? O que nos ajuda a lembrar que a Bíblia não é um escrito aleatório, ele é um escrito bem específico por pessoas específicas, para fins específicos e para destinatários específicos. Isso não quer dizer que hoje nós não possamos olhar essa carta e dizer, olha, podemos entender várias coisas, né? Porque o texto não diz especificamente é só para vocês.
Tanto é que está na Escritura, nós podemos ler hoje. Então isso faz sentido também para nós aqui. Tá bem, meus irmãos? Então isso para ter um geral assim sobre o que é a epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Agora nós vamos fazer a leitura corrida e depois nós vamos parar de pouco em pouco para dar alguma analisada em algumas passagens interessantes e por fim nós vamos tentar fazer uma aplicação para a nossa igreja, para Castelo Forte aqui de Sapiranga. Tá ok? Acompanhe comigo então, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, dos versículos 3 ao 14, diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em águas. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Palavras do Senhor. Em primeiro lugar, esse texto muito interessante, tem vários pontos que nós poderíamos ir desmiuçando e nós poderíamos falar literalmente por horas sobre esse texto. Mas eu quero trazer alguns pontos, e o primeiro deles já acontece logo no início dos versículos 13 e 4, onde o apóstolo Pedro alerta para os dias do fim, aquilo que em teologia nós chamamos de a escatologia, ou seja, o estudo dos tempos do fim, dos tempos finais. E ele diz no versículo 3 que nos últimos dias virão escarnecedores, isto é, aqueles que fazem graça, zombam, que se sentem superiores e zombam. Virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. Esse é um texto, é um tema muito importante nessa epístola. Se vocês puderem dar uma lida nela inteira, é bem interessante, porque ele justamente aponta para esse fato de que esses falsos ensinadores, dentro mesmo da igreja, eles dizem uma coisa e eles andam de forma diferente. Eles pregam um tipo de coisa e, na verdade, eles são falsos por detrás disso.
Então, eles, segundo as próprias paixões, eles vão andando e vão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, né? Nesses últimos dias, para o apóstolo Pedro, já vão aparecer esses escarnecedores, né? É interessante como que para o apóstolo Pedro, lá em 60 e poucos, lá perto de 68, ele está encarando esses anos que estão passando como os últimos anos. Ele diz, olha, agora já está tendo esses falsos mestres, então esses são os últimos tempos já, né? Então, se lá naquela época já tinha gente fazendo graça, achando graça, fazendo zombaria da volta de Cristo, dizendo, esse cara não vem coisa nenhuma, já faz 30 anos que ele morreu, disse que vinha e não veio ainda. Tanto mais hoje, 2020, vai ter gente zombando, vai ter gente dizendo, vocês são uns trouxa, vocês estão esperando essa volta desse cara que vocês nem sabem se existiu ou não. Então, a primeira coisa é dizer assim, não estranhem que hajam pessoas zombando da fé cristã, zombando da esperança cristã de que dias melhores virão, que haverá um dia que Jesus voltará, né? E esse dia será um dia para nós de muita alegria, né? Talvez essas pessoas que zombam hoje em dia nem acreditem que haverá um dia final. Existem muitas pessoas que pensam que a vida é isso, você nasce, você vive, você morre e acabou. E um dia o sol vai se expandir, vai acabar com a terra e acabou. Um dia a energia da terra vai acabar e deu, né? Fim de papo, né? Mas crer ou não crer em alguma coisa não altera o fato dessa coisa acontecer ou não. Eu posso dizer, eu não acredito na polícia, mas se eu cometo um crime, os policiais vão me prender. Acredite eu ou não, isso vai acontecer. Mesma coisa com julgamentos. Eu posso chegar na cara do juiz e dizer, eu não acredito em ti. E ele vai dizer, você está condenado. E aí eu vou fazer o quê? Vou para minha casa porque eu não acredito, então isso não existe? Não. Eu vou ser condenado pelo juiz, vou ser preso, vou ter que pagar. Então, crer ou não crer, na verdade, não muda o fato de que isso vai acontecer. E nós cristãos cremos porque a Escritura Sagrada nos revela assim, né? Vai haver um dia em que o Senhor vai voltar, né? E a última coisa, lembram, essa carta é um testamento, né? A última coisa que Pedro quer lembrar é justamente isso, fazer esse alerta. Nos últimos dias virão pessoas que vão zombar da fé cristã. Aliás, agora, nesse ano de 2020, né, muitas pessoas pensaram que a pandemia poderia ser um sinal da volta de Cristo. Bom, se nós olharmos por isso, sim, nós podemos dizer que a pandemia pode ser um sinal da volta de Cristo, né? Mas é importante lembrar a palavra de Jesus, que esses sinais, eles vão ser como dores de parto, diz Jesus. E como são essas dores de parto? Talvez você que esteja me ouvindo aí, né, uma mulher já tenha dado à luz. Como é que é quando as dores do parto acontecem? Às vezes as dores do parto, as contrações começam e o trabalho de parto é demorado, talvez demore horas. Às vezes pode ser rápido, não dá nem tempo de chegar no hospital, né? Portanto, dizer que essas pandemias, os terremotos, os desastres naturais, esses zombadores que estão presentes hoje também, dizer que isso é sinal não quer dizer que nós sabemos quando é que isso vai acontecer. Até porque o próprio texto diz, o dia do Senhor virá como um ladrão. E o ladrão vem como? Vem quando ninguém está esperando, senão todo mundo estaria esperando por ele e saberia reagir. Mas o ladrão vem do nada, né? Então, o dia do Senhor vai vir. E esses sinais estão acontecendo, mas nós não sabemos se vai ser agora, se vai ser daqui a 30 anos, se vai ser daqui a 300 anos, se vai ser daqui a 3.000 anos. Isso ninguém saberá dizer, né?
mas nós sabemos que estamos sim, e devemos encarar a nossa vida como os últimos dias. Tá? Então nós temos a segunda parte que eu queria olhar, né? Do versículo 5 até o 8, onde há uma relação bem interessante entre água e fogo. Nós vamos dar uma lida de novo. Falando sobre esses falsos profetas, esses falsos mestres. Acontece que, de propósito, esses falsos mestres esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Se nós lembramos do Antigo Testamento, é uma referência ao dilúvio, né, registrado lá em Gênesis, onde Deus olha para a terra e vê no que o ser humano transformou a terra, e aí decide enviar o dilúvio para literalmente varrer a terra, né, para acabar com a vida na terra. E aí salva Noé e sua família e os animais de dentro da arca. Né? E continua. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, veja o contraste, antes pela água, né? Agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Né? Então vejam essa coisa interessante, né? Os profetas eram esses falsos profetas, esses falsos mestres a quem o Pedro está escrevendo contra, eram aqueles que diziam assim, na verdade Jesus não vai voltar coisa nenhuma, né? Você está se privando da sua vida para esperar um cara que não vai voltar. Desde que a criação existe, é tudo a mesma coisa, não vai dar nada. Né? Basicamente esse é o pensamento. Azar, não vai dar nada. Né? Vive a tua vida, como se isso não importasse. Viva do jeito que der para viver. Né? Basicamente era esse o ensinamento deles. Mas o apóstolo Pedro lembra que, na verdade, esses caras estão esquecendo o que aconteceu lá no passado, quando as pessoas viveram do jeito que elas quiseram viver. Ele diz que Deus enviou a água para limpar com aquela terra. E somente Noé e seus familiares ficaram. Né? E agora ele diz, mas agora a terra que está aqui, agora que vocês estão vendo, para ela, para a terra e para o céu, o que está esperando não é água. O que está esperando é fogo. O que está esperando essa terra é fogo. Né? Mas é interessante isso. Se nós lembrarmos essa relação entre água e fogo, né? Água, nós lembramos do nosso batismo, onde nós também, a exemplo do dilúvio que limpou a terra daqueles homens ímpios, nós também somos afogados no nosso pecado. Nosso velho homem é afogado e nós nascemos um novo homem, né? Uma nova vida que nós temos desde o dia do nosso batismo. Mas e o fogo, hein? Ele adiciona esse elemento do fogo. Essa terra está esperando o fogo. Na Bíblia, meus irmãos, o fogo ele não tem simplesmente a função de acabar com alguma coisa, de destruir com alguma coisa. O fogo, geralmente na Escritura, o fogo que destrói as coisas, na verdade, ele também é usado para outro objetivo. O fogo é aquele responsável por purificar as coisas, especialmente os metais. Portanto, os metais sujos, os metais com outros minerais lá dentro, eles são derretidos através do fogo e aí eles são então purificados. Essas substâncias são limpas. Né? Essas substâncias elas não conseguem suportar o calor. Então, o metal ele é purificado através do fogo. Portanto, meus irmãos, o que Pedro está dizendo aqui não é que esta Terra, o planeta Terra, vai deixar de existir. E isso é muito importante. Às vezes nós temos a ideia na nossa cabeça, e nós somos ensinados assim, de quando nós morrermos, nós vamos para o céu. Quando Jesus voltar, ele vai nos tirar da terra e vai levar para o céu. Na verdade, meus irmãos,
o que o apóstolo Pedro está ensinando aqui, depois ele vai fazer justamente, não é que a terra vai deixar de existir, mas que vai haver uma nova terra, uma nova criação de Deus. Não do nada, não uma criação do nada como ele fez lá em Gênesis, né? Mas ele vai passar essa criação suja, misturada pelo pecado, pelo fogo, e assim purificar essa terra, essa nova terra. Então vai haver uma nova terra e um novo céu. Portanto, meus irmãos, nós não vamos para o céu, porque o ser humano foi criado na terra. Ou o ser humano foi criado no céu? Não. Se você olhar o Gênesis lá 1 e 2, que falam da criação, o ser humano foi criado até mesmo do pó da terra. O ser humano é da terra. Mas a terra foi maldita por causa do pecado do ser humano. Mas na volta do Senhor, essa terra, como diz o próprio Pedro, vai passar por uma transformação, vai passar por uma purificação através do fogo, onde essas impurezas, onde esse pecado, onde até mesmo os ímpios vão ser tirados dali para o fogo eterno. Mas nós, ele diz, mas nós vamos ficar. Vejam o que ele diz no versículo 8. Mas há coisas, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Né? E depois, lá no versículo 10, ele diz, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Ou seja, a terra como nós conhecemos, influenciada pelo pecado, vai desaparecer. Mas veja o versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Portanto, meus irmãos, o que o apóstolo Pedro está ensinando aqui hoje é que na nossa morte, na volta de Jesus, nós não vamos ser tirados da terra. Nós não deixaremos de ser humano para virar um anjinho, para virar um espírito, não. Nós fomos criados assim. Nós somos criados na terra e na terra nós ficaremos. E o apóstolo João tem na revelação lá dele no Apocalipse, ele diz que ele vê a nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva. E Deus estando aqui no meio de nós. Esse vai ser um dia espetacular. E a gente mal pode esperar para ver como é que vai ser essa nova terra. Né? E essa nossa ansiedade se expressa aí até mesmo nessa nossa nova passagem aí, né, do capítulo, do versículo 11 em diante, onde ele fala que essa terra vai ser purificada e nós vamos estar esperando essa nova terra, né? Esperando e até mesmo apressando, ele diz, né? Ele diz até mesmo apressando. Em que sentido isso? Vejam, se ele fala ali, no versículo 8 ele diz, né? Não esqueçam que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele continua. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demora. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que o motivo pelo qual Jesus não volta ainda, o motivo pelo qual ele ainda está segurando isso, é porque ele é bondoso. É porque ele tem paciência, ele tem misericórdias. O apóstolo Pedro, com isso, ele dá um tapa na cara daqueles que zombam de Jesus, da volta de Jesus. Ele diz assim, sabe por que Jesus não voltou ainda? Não é porque ele está demorando, é porque ele está esperando vocês se converterem. Ele é bondoso, ele está esperando ainda. Ele está dando uma chance para vocês que estão zombando dele se arrependerem. Porque se ele voltar e vocês não tiverem se arrependido,
vocês vão estar ferrados, desculpem a palavra. Vocês vão estar na condenação. Então, nós ainda esperamos essa volta de Cristo e Cristo ainda não voltou, porque ele está se segurando ainda, né? Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que não ouviram falar de Jesus ainda. Tem muitas pessoas espalhadas no mundo que simplesmente não sabem disso. Ou acham que a partir dos esforços delas é que vão conseguir alguma coisa perante Deus. Né? Por isso Deus ainda é longânimo, ele é paciente, ele ainda está esperando. Mas Pedro diz que não vai ser sempre assim. Olha o versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Vai vir. Vai ter um momento em que Deus vai dizer: chega. Até aqui foi a minha misericórdia. E não mais. Isso é uma palavra dura também. E é por isso, meus irmãos, é por isso que a missão é urgente. É por isso que espalhar o evangelho ali para fora, espalhar o evangelho, lembrar da boa notícia para as pessoas que você gosta, é urgente. É para agora. Porque se a gente esperar tempo demais, talvez vai ser tarde demais para eles. Então, o apóstolo Pedro faz justamente isso. Ele aponta para essa urgência também na missão. Naqueles dias, não vai ter volta. A missão, então, é urgente. Apresse-se. E é por isso que depois, lá no versículo, na passagem do 11 ao 13, no versículo 12, ele diz que nós estamos esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Porque quanto mais missão nós fizermos, quanto mais nós espalharmos a mensagem de Jesus às pessoas, vamos dizer assim, mais rápido Jesus poderá voltar. E isso tem que ser bem entendido, não é que nós vamos fazer com que Jesus volte, porque se ele quiser voltar, ele volta agora. Isso não compete a nós. Mas nós aqui, como missão, como igreja, nós dizemos que a evangelização, levar o evangelho para as pessoas é urgente, porque nós estamos esperando esse dia. Nós queremos que esse dia venha logo. Ou você não quer viver uma nova terra, uma terra sem pecado, sem sofrimento, sem dor, sem choro, sem luto? Você quer viver nisso. Portanto, nós queremos nos apressar. E é por isso que a missão da igreja é urgente. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos perder tempo. É por isso que nós não podemos gastar o nosso tempo como igreja, gastar o nosso tempo e nos desgastar com coisas que não são importantes, com coisas que não são urgentes. Nós temos que gastar os nossos recursos e o nosso tempo na missão de espalhar o evangelho para as outras pessoas. Essa é a missão da igreja. E se nós como igreja, se nós como Castelo Forte de Sapiranga, não estamos gastando o nosso tempo com estratégias, com debates, para criar estratégias ou buscar estratégias para alcançar outras pessoas, o que nós estamos fazendo como igreja? Pensem um pouco. O que diferencia nós, por exemplo, de um outro clube qualquer? O que nós estamos fazendo como igreja? Se o nosso foco não é na missão. Se nós perdemos tempo com coisas que não são tão importantes, com picuinhas, com coisas pequenas, e deixamos de lado. Enquanto nós estamos debatendo, meus irmãos, coisas que já passaram, coisas do passado que já virou a página, pessoas estão sendo condenadas. Estão sendo condenadas ao inferno. E o que nós vamos dizer quando nós chegarmos lá?
O que nós vamos dizer como igreja que nós fizemos? Qual é a desculpa que nós vamos dar? Não, Senhor, nós não tínhamos tempo porque nós estávamos debatendo coisas que não eram o centro da igreja. Nós não tivemos tempo, Senhor, de pensar em missão, porque nós estávamos debatendo coisas de relacionamento humano. Nós não temos tempo para missão, Senhor, porque nós estávamos digladiando sobre quem está certo e quem não está. Pensem um pouco sobre isso, querida congregação. Essa é a missão da nossa igreja. Nós temos que focar no Evangelho. Nós temos que focar na missão. E o texto conclui no versículo 14, nós vamos terminar por aqui também a nossa devoção. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Meus irmãos, a hora de nós nos unirmos como igreja, unirmos na palavra, na missão de Jesus, é agora. Não é depois, não é com as coisas que já passaram. A hora de nós nos unirmos e de nós acordarmos para o foco da igreja é agora. É agora. E Jesus Cristo está do nosso lado. Porque nós temos que centrar a nossa missão em espalhar o Evangelho e não em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é secundária. E a hora de nós nos unirmos e mostrarmos para o mundo por que nós somos diferentes, por que as outras pessoas devem ouvir o Evangelho, por que as outras pessoas precisam acreditar, é agora. E Deus está do teu lado, assim como Ele prometeu estar. E assim é desde o dia do teu batismo. Ele está do teu lado, Ele te guia e Ele te dá a chance de testemunhar. Por isso, meus irmãos, essa é a nossa devoção de hoje. Vamos nos unir no nosso foco e parar de perder tempo com outras coisas? Porque é isso que Deus está nos chamando a fazer agora. A nós arregaçarmos as nossas mangas e trabalhar unidos, não por pessoas, não por indivíduos, mas por uma só causa, a causa do Evangelho de Jesus. O Evangelho que te garante que você vai estar lá no dia que Ele voltar. Você vai estar na nova terra. Amém? Portanto, meus irmãos, vamos agora nos unir em oração como uma só voz ao nosso Deus. E com isso nós vamos concluir este momento. Junte-se a mim em oração. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós queremos te pedir, Senhor, para que Tu abençoes a nossa congregação, a Castelo Forte, para que Tu abençoes, de um modo geral, a igreja cristã na terra, para que todas as congregações possam focar no Evangelho, Senhor, e não nas coisas que nos fazem perder tempo, não nas coisas que nos fazem subir o nosso orgulho, não nas coisas que nos fazem ser vencedores sobre uns ou perdedores sobre outros, não. Nós estamos focados, Senhor. Nos ajuda a seguir em frente. Envia o Teu Espírito Santo a cada um de nós para que nós possamos focar justamente nisso e viver a nossa vida guiados, pautados por isso. O Teu Evangelho, a Tua boa notícia. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas e abençoa-nos. Abençoa também o resto dessa semana. Abençoa o nosso culto que virá no domingo, um culto bem especial onde nós teremos o pastor Nerbas, que estará no meio de nós. Abençoa agora nessa semana, enquanto ele se prepara para entregar a mensagem, a Tua mensagem para este povo. E nós te pedimos, Senhor, que até lá Tu nos dês coragem, nos dês ânimo, para que nós possamos chegar no fim, nesse dia do Senhor que virá em breve, nós não sabemos quando,
com a certeza, Senhor, de que estaremos ao teu lado, porque Jesus nos salvou. Nele nós confiamos, para ele nós vivemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. As inscrições já estão abertas desde hoje para o culto que vai ser domingo, às 9 da manhã, com pregação especial do pastor Paulo Moisés Nerbas. Você é mais do que bem-vindo a estar na casa do teu Pai.